Eu não quero você aqui! Ei! Ei! O que está acontecendo? O que é isso? Você já imaginou voltar para casa e encontrar a pessoa que você mais ama caída no chão, sem forças, sem ter comido há dias? E descobrir que, enquanto você achava que estava cuidando de tudo à distância, alguém estava destruindo tudo por dentro? Esta é a história de Tiago, um empresário de sucesso que construiu um império de logística, mas esqueceu de cuidar do que realmente importava, e de Dona Helena, uma mãe de 82 anos que perdeu tudo, menos a esperança de ver o filho mais uma vez. Uma história sobre ausência, sobre culpa silenciosa e sobre como, às vezes, o maior abandono não vem da falta de recursos, mas da falta de presença. Se você já sentiu que o tempo está passando rápido demais, se você já se perguntou se está realmente presente na vida das pessoas que ama, essa história vai tocar fundo no seu coração. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para que mais pessoas possam refletir sobre o que realmente importa na vida. Vamos começar. A casa ficava no fim da rua, uma construção de 2 andares com janelas grandes e jardim na frente. Era o tipo de casa que tinha história, que guardava décadas de vida. Dona Helena morava ali desde que casou, há mais de 50 anos. Ali, ela criou os filhos. Ali, ela envelheceu ao lado do marido. E ali, agora, ela estava sozinha. Eram 7 da manhã quando Helena acordou. A luz do sol entrava pela fresta da cortina, mas o quarto permanecia em penumbra. Ela ficou alguns minutos deitada, olhando para o teto, tentando encontrar forças para levantar. As pernas doíam, as costas doíam. Tudo doía um pouco mais a cada dia. Aos 82 anos, Helena havia aprendido a conviver com a dor. Mas havia uma dor diferente, mais profunda, que não vinha do corpo. Vinha do silêncio, da casa grande que ecoava vazia, do telefone que tocava cada vez menos. Ela se levantou devagar, apoiando-se na cabeceira da cama. Vestiu o roupão azul que estava pendurado na cadeira e caminhou até a cozinha. Cada passo era calculado, cuidadoso. Não podia cair, não podia se machucar. Não havia ninguém para socorrer. A cozinha estava como ela havia deixado na noite anterior. Alguns pratos na pia, uma xícara vazia sobre a mesa. A geladeira fazia um barulho baixo e constante, o único som da casa além dos seus passos. Helena abriu a geladeira. Havia pouca coisa lá dentro, um pedaço de queijo, meio pão de forma. Uma fruta já passando do ponto. Ela pegou o queijo e o pão, preparou um sanduíche simples e sentou-se à mesa. Enquanto comia, seu olhar percorreu a cozinha. As paredes precisavam de pintura. O piso estava desgastado em alguns pontos. A torneira pingava. Pequenos sinais de abandono que ela tentava ignorar, mas que se acumulavam dia após dia. Depois do café, Helena foi até a sala. Sentou-se na poltrona de sempre, aquela que ficava de frente para a janela. De lá, ela podia ver a rua. Ver os vizinhos saindo para o trabalho, ver a vida acontecendo do lado de fora. O celular estava sobre a mesinha de centro, um aparelho simples que Tiago tinha dado a ela há alguns anos. Para a gente se falar sempre, mãe, ele havia dito, mas o telefone tocava pouco. E quando tocava, quase nunca era Tiago. Helena pegou o celular e olhou a tela. Nenhuma mensagem nova. A última conversa com o filho tinha sido há 4 dias. Uma mensagem rápida dele, dizendo que estava viajando a trabalho, que estava tudo bem, que logo daria notícias. Ela digitou uma mensagem. Bom dia, filho. Tudo bem por aí? Enviou. E ficou esperando. Os minutos passavam devagar. Helena segurava o celular, olhando para a tela, esperando as 2 marcas de verificação aparecerem, indicando que a mensagem havia sido lida. Mas nada acontecia. Ela colocou o celular de volta sobre a mesa e suspirou. Tiago sempre foi um filho dedicado.
Quando criança, era o mais atencioso dos 3 filhos que ela teve, o que sempre perguntava se ela estava bem, se precisava de algo, o que ficava ao seu lado quando ela estava doente. Mas a vida aconteceu. Tiago cresceu, estudou, construiu uma carreira. Abriu uma empresa de logística que prosperou além de todas as expectativas. Hoje ele tinha escritórios em 3 estados, uma equipe de mais de 200 funcionários, contratos com grandes empresas. Ele tinha conseguido. E Helena estava orgulhosa. Muito orgulhosa. Mas também estava sozinha. O marido havia falecido 3 anos antes. Um ataque cardíaco súbito, sem aviso, sem tempo de despedida. Depois da morte dele, a casa ficou grande demais, silenciosa demais. E Helena precisou aprender a viver de novo. Agora, sem a presença que a acompanhou por 5 décadas. Tiago, naquela época, foi muito presente. Ligava todos os dias. Vinha visitá-la aos finais de semana. Cuidou de tudo relacionado ao inventário, aos papéis, aos detalhes burocráticos que ela não conseguia lidar sozinha. Mas depois, aos poucos, as visitas foram espaçando. As ligações foram diminuindo. A empresa cresceu. Os compromissos aumentaram. E Tiago começou a viajar cada vez mais. Mãe, contratei uma cuidadora para ficar com a senhora durante o dia. Ela vai ajudar com tudo, ele havia dito há cerca de 1 ano. A cuidadora se chamava Vera, uma mulher de meia idade, simpática, mas distante. Ela vinha pela manhã, ajudava com a limpeza, preparava o almoço, conversava um pouco, mas não era companhia de verdade, era trabalho. E Helena sentia a diferença. Há 3 semanas, Vera parou de aparecer. Simplesmente não veio mais. No primeiro dia, Helena achou que ela estivesse doente. No segundo, ficou preocupada. No terceiro, tentou ligar, mas o telefone estava desligado. Ela mandou mensagem para Tiago contando sobre o sumiço de Vera. Ele respondeu: "Vou resolver, mãe. Não se preocupe." Mas nada foi resolvido. E Helena voltou à rotina de fazer tudo sozinha. Cozinhar, limpar, cuidar da casa como conseguia, com as forças que tinha. Não era fácil. Havia dias em que ela mal conseguia sair da cama. Dias em que o cansaço era maior do que a vontade de continuar. Mas ela continuava, porque era o que sabia fazer. O dia seguia lento. Helena assistiu um pouco de televisão. Depois foi até o quintal, regou as plantas. Voltou para dentro. Preparou um almoço simples. Comeu sozinha, na mesa grande da cozinha que já recebeu tantas refeições em família. À tarde, o telefone tocou. Helena atendeu rapidamente. "Alô? Dona Helena, aqui é o Marcelo." Marcelo, o primo de Tiago, filho da irmã do falecido marido de Helena. Um homem de uns 45 anos, que sempre foi próximo da família, mas que, nos últimos tempos, tinha se aproximado ainda mais. "Oi, Marcelo. Como você está?" "Estou bem, tia. Eu é que queria saber como a senhora está. Faz tempo que não passo aí." "Estou bem, meu filho, levando. A senhora está precisando de alguma coisa? Comida, remédio, qualquer coisa?" Helena hesitou por um momento. Estava assim, precisava de várias coisas, mas não queria incomodar. "Não precisa, Marcelo. Está tudo bem. Tia, não custa nada eu passar aí. Vou dar um pulo amanhã, levo umas compras." "Você é muito gentil, meu filho. Imagina, tia, a gente é família." "Aliás, a senhora conseguiu falar com o Tiago?" "Ah, ele está viajando muito. Sabe como é, trabalho?" Sei. Mas ele liga para a senhora direto, né?" "Liga sim." Não era verdade. Mas Helena não queria preocupar ninguém. Não queria parecer a mãe abandonada que reclamava do filho. Depois da ligação, ela voltou para a poltrona da sala. O celular estava ao lado. Ela pegou e olhou novamente. Tiago ainda não tinha visto a mensagem da manhã. Ela abriu a galeria de fotos. Ali estavam registros de outro tempo, fotos antigas, digitalizadas.
Tiago criança, Tiago adolescente, Tiago formando-se na faculdade, Tiago no dia em que abriu a primeira filial da empresa. Helena sorriu, um sorriso triste, carregado de saudade. Meu filho, ela sussurrou sozinha na sala vazia, você está tão longe. A noite chegou devagar. Helena preparou um chá, tomou os remédios que precisava tomar e foi para o quarto. Deitou-se cedo, como sempre fazia. Não havia motivo para ficar acordada. Não havia ninguém com quem conversar. Nada para fazer, além de esperar o dia seguinte. Mas antes de dormir, ela pegou o celular mais uma vez. Tiago havia visualizado a mensagem. As 2 marcas azuis estavam lá, mas ele não respondeu. Helena colocou o celular de lado e fechou os olhos. No escritório de Tiago, a noite também havia chegado. Ele estava sentado à sua mesa, cercado de papéis, planilhas abertas no computador, telefone tocando constantemente. A empresa estava em um momento crucial, uma grande negociação com uma multinacional do setor de varejo. Se o contrato fosse fechado, seria o maior da história da empresa. Mas também era o mais complexo. Exigia atenção total, viagens constantes, reuniões que se estendiam pela madrugada. Tiago olhou para o celular. Viu a mensagem da mãe. Bom dia, filho. Tudo bem por aí? Ele suspirou. Queria responder, queria ligar. Mas era tarde e ele estava exausto. Amanhã eu ligo, pensou. Mas amanhã sempre chegava com novas urgências e a ligação nunca acontecia. Na manhã seguinte, Marcelo apareceu na casa de Helena. Tocou a campainha e esperou. Demorou um pouco até que ela atendesse. Quando a porta se abriu, Marcelo notou imediatamente. Helena estava mais magra, o rosto mais cansado, as roupas pareciam largas demais no corpo frágil. Tia, como a senhora está? Estou bem, Marcelo. Entre. Ele entrou com 2 sacolas de compras. Levou até a cozinha e começou a guardar as coisas na geladeira e na despensa. Trouxe frutas, legumes, pão fresco e um frango assado para a senhora não precisar cozinhar hoje. Você não precisava, meu filho. Claro que precisava. A senhora está comendo direitinho? Helena desviou o olhar. Estou sim. Marcelo não insistiu, mas ele percebeu o silêncio pesado da casa, percebeu a solidão que preenchia cada cômodo. Tia, eu estava pensando, a senhora não quer que eu ajude a cuidar de algumas coisas aqui da casa? Conta de luz, de água, essas coisas, só para a senhora não ter que se preocupar. Ah, não precisa, Marcelo, eu dou conta. Eu sei que a senhora dá conta. Mas não custa ter alguém ajudando, né? Aliás, o Tiago sabe que eu estou vindo aqui ajudar. Não sei, meu filho. A gente não tem conversado muito. Marcelo fez uma expressão de preocupação. Tia, a senhora quer que eu fale com ele? Eu posso ligar, avisar que a senhora precisa de mais atenção. Não precisa. O Tiago está trabalhando muito. Eu entendo. Mas a senhora é a mãe dele, tia. Trabalho não pode ser desculpa. Helena não respondeu. Apenas sorriu. Um sorriso fraco, cansado. Marcelo ficou mais um pouco. Consertou uma torneira que estava pingando. Trocou uma lâmpada queimada. Conversou sobre amenidades. E antes de ir embora, disse: Tia, qualquer coisa mesmo, a senhora me liga. Pode ser de madrugada, não importa. Eu venho. Obrigada, meu filho. Você é muito bom para mim. Depois que Marcelo saiu, Helena sentou-se novamente na poltrona. A casa voltou ao silêncio. Ela pegou o celular. Tiago continuava sem responder. 3 dias depois, Marcelo voltou. Dessa vez, trouxe papéis. Tia, eu estava vendo aqui umas contas da senhora. A senhora sabia que tem uma conta de luz atrasada? Helena franziu a testa. Atrasada, mas eu paguei. A senhora tem certeza? Porque chegou uma notificação aqui. Marcelo mostrou um papel. Helena pegou, tentou ler, mas a letra estava pequena demais. Ela precisava dos óculos.
mas não sabia onde os tinha deixado. Eu não entendo, Marcelo. Eu sempre pago tudo em dia. Olha, tia, eu tenho uma ideia. Que tal a senhora me dar uma procuração? Assim, eu cuido dessas coisas para a senhora. Pago as contas, resolvo os problemas. A senhora não precisa se preocupar com nada. Procuração? Não sei, meu filho. É só para facilitar a vida da senhora. O Tiago está longe. Eu estou aqui. Faz sentido, não faz? Helena hesitou. Deixa eu pensar, está bem? Claro, tia, sem pressão. Mas pensa com carinho, é para o bem da senhora. Naquela noite, Helena tentou ligar para Tiago. O telefone chamou e caiu na caixa postal. Ela não deixou recado. Apenas desligou e ficou olhando para o aparelho. A solidão da casa parecia crescer. As paredes pareciam se fechar. E Helena, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além de tristeza. Sentiu medo. Medo de estar sozinha. Medo de precisar de ajuda e não ter ninguém. Medo de que, um dia, algo acontecesse e ninguém estivesse lá. Ela deitou-se naquela noite com um peso no peito. E sem que soubesse, do outro lado da cidade, Tiago finalmente pegou o celular e viu todas as mensagens não respondidas. Ele olhou para o calendário. Fazia quase 2 semanas desde a última vez que falou com a mãe. E 6 meses desde a última vez que a visitou pessoalmente. Uma pontada de culpa atravessou seu peito. Amanhã eu ligo, ele pensou novamente. Amanhã sem falta. Mas amanhã uma reunião inesperada surgiu. E a ligação, mais uma vez, foi adiada. O que Marcelo realmente quer? Por que Tiago está tão ausente? E o que vai acontecer quando a fragilidade de Helena chegar ao limite? Tiago estava no aeroporto quando finalmente decidiu ligar para a mãe. Havia acabado de voltar de São Paulo, onde passou 3 dias em reuniões intensas. Estava cansado, irritado com alguns atrasos na negociação, e tudo o que queria era chegar em casa, tomar um banho e dormir. Mas algo o incomodava. Uma sensação estranha, um desconforto que ele não conseguia nomear. Ele discou o número da mãe. Chamou uma vez, 2, 3, 4 vezes. Ninguém atendeu. Tiago franziu a testa. A mãe sempre atendia o telefone, sempre. Mesmo que demorasse um pouco, ela atendia. Ele tentou novamente. Nada. Uma pontada de preocupação começou a crescer no peito dele. Tiago olhou para o relógio. Eram 5 da tarde. Ele pegou a mala e, em vez de ir para casa, foi direto para o carro. Dirigiu até a casa da mãe, um trajeto de 40 minutos que ele fez em 30. Quando chegou, a primeira coisa que ele notou foi o portão entreaberto. Estranho. A mãe sempre mantinha o portão fechado. Ele estacionou na frente, desceu do carro e entrou pelo jardim. A grama estava alta, as plantas secas, sinais de abandono que ele não tinha notado antes, porque fazia meses que não estava ali. Tiago tocou a campainha. Nada. Tocou novamente. Nada. Ele tentou a porta. Estava destrancada. Mãe! Ele empurrou a porta e entrou. Mãe, é o Tiago. A senhora está aí? Silêncio. A casa estava em penumbra. Algumas luzes apagadas. Um cheiro estranho no ar, uma mistura de mofo e comida velha. Tiago caminhou pela sala. Tudo estava desarrumado, revistas espalhadas, copos sujos sobre a mesa, coisas que a mãe nunca deixaria assim. Mãe! Ele foi até a cozinha. A pia cheia de louça, o lixo transbordando, a geladeira com a porta entreaberta, fazendo um barulho alto e contínuo. O coração de Tiago começou a bater mais rápido. Mãe, onde a senhora está? Ele subiu as escadas rapidamente. Passou pelo quarto dela. Vazio. Passou pelo banheiro. Vazio. Voltou para o térreo. Foi até o corredor que levava aos fundos da casa. E foi ali que ele a viu. Helena estava caída no chão, de lado, próxima à porta que dava para o quintal. Ela estava consciente, mas fraca demais para se mover. Mãe!
Tiago correu até ela, ajoelhou-se ao seu lado. Mãe, o que aconteceu? A senhora está machucada? Helena abriu os olhos devagar, olhou para o filho e começou a chorar. Tiago, você veio... Claro que eu vim, mãe. Quanto tempo a senhora está aqui? Eu não sei. Acho que desde ontem eu caí e não consegui levantar. Tiago sentiu o mundo desabar. Ele pegou a mãe no colo com cuidado e a levou até o sofá da sala. Ela estava leve demais, frágil demais. A senhora está sentindo dor? Quebrou alguma coisa? Não, eu acho que não. Só estou cansada. Tiago correu até a cozinha, pegou um copo de água, voltou e ajudou a mãe a beber. Quando foi a última vez que a senhora comeu? Helena não respondeu. Apenas olhou para o filho com olhos vazios. Tiago sentiu uma onda de culpa, raiva e desespero ao mesmo tempo. Cadê a Vera, a cuidadora que eu contratei? Ela parou de vir. Faz tempo. Faz tempo. Quanto tempo? Umas 3 semanas. E a senhora não me avisou? Eu avisei, filho. Eu mandei mensagem. Tiago pegou o celular, abriu as conversas com a mãe. E ali estavam. Mensagens que ele tinha lido, mas não tinha respondido. Mensagens que ele tinha visto e ignorado, achando que podia resolver depois. A Vera sumiu, filho. Não sei o que aconteceu. E a senhora ficou aqui sozinha esse tempo todo? Helena não respondeu. Apenas baixou os olhos. Tiago passou a mão pelo rosto, tentando controlar a emoção que estava prestes a explodir. Quem está cuidando da senhora? Quem está trazendo comida? Quem está ajudando? O Marcelo. Ele tem vindo aqui, ele me ajuda. Marcelo? O primo? Sim, ele é muito gentil. Traz compras, paga as contas. Tiago franziu a testa. Paga as contas? Como assim? Ele se ofereceu para ajudar. Disse que você estava muito ocupado, que era melhor ele cuidar dessas coisas. Um alarme disparou na cabeça de Tiago. Mãe, a senhora deu procuração para o Marcelo? Helena hesitou. Ele disse que era para facilitar, que era para o meu bem. Mãe, a senhora assinou alguma coisa? Eu não lembro direito, filho. Ele trouxe uns papéis. Eu estava tão cansada. Ele disse que era só para ajudar. Tiago levantou-se do sofá, a mente trabalhando rápido. Ele pegou o celular e ligou para o escritório de advocacia que cuidava dos assuntos da família. Alô, doutor Renato? Aqui é o Tiago. Eu preciso saber se foi registrada alguma procuração em nome da minha mãe recentemente. Ele esperou enquanto o advogado checava. Sim, foi registrada uma procuração há 2 semanas, outorgando poderes ao senhor Marcelo Ferreira da Costa. Tiago fechou os olhos. Quais poderes? Poderes amplos, Tiago. Movimentação bancária, venda de bens, assinatura de contratos. Cancela isso agora. Vou precisar da autorização da sua mãe ou de uma ordem judicial comprovando. Então providencia a ordem judicial. Minha mãe está em estado de vulnerabilidade, ela foi coagida. Tiago, isso vai demorar alguns dias. Eu não tenho alguns dias, faz o que for preciso. Ele desligou, respirando fundo, tentando se acalmar. Helena o observava confusa. O que foi, filho? O Marcelo fez algo errado? Tiago sentou-se ao lado dela, pegou a mão dela entre as suas. Mãe, eu preciso que a senhora seja honesta comigo. O Marcelo pediu alguma outra coisa? Ele falou sobre a casa, sobre dinheiro, sobre algum documento? Ele disse que seria bom a gente vender a casa, que era grande demais para mim, que eu devia ir para um lugar menor, mais fácil de cuidar. E a senhora quer vender a casa? Não, eu não quero, mas ele disse que era o melhor. Tiago apertou a mão da mãe. Mãe, a senhora não vai vender nada, e o Marcelo não vai cuidar mais de nada. Eu vou resolver isso. Mas, filho, ele está sendo gentil, ele está me ajudando. Não, mãe, ele não está ajudando, ele está se aproveitando da senhora. Helena começou a chorar novamente.
Eu não queria dar trabalho para ninguém. Eu não queria incomodar você. Tiago abraçou a mãe, sentindo o corpo frágil dela contra o seu peito. A senhora nunca, nunca é um incômodo. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito por não ter estado aqui. Eu achei que mandar dinheiro, contratar pessoas, resolver as coisas à distância era suficiente. Mas não era. Eu deveria ter vindo. Eu deveria ter estado aqui. Eles ficaram assim por alguns minutos, em silêncio, apenas se abraçando. Depois, Tiago se levantou. Vou preparar alguma coisa para a senhora comer, e depois vou dar um banho na senhora, trocar a roupa, e a senhora vai descansar. Amanhã a gente resolve tudo. Ele foi até a cozinha, limpou a pia, jogou fora o que estava estragado na geladeira e preparou uma sopa simples com o que encontrou. Serviu a mãe com cuidado, ajudou ela a comer devagar. Depois, ajudou ela a subir as escadas, preparou um banho morno, trocou os lençóis da cama e a colocou para dormir. Eu vou ficar aqui hoje, mãe. Vou dormir no quarto ao lado. Qualquer coisa a senhora me chama. Obrigada, filho. Obrigada por ter vindo. Tiago beijou a testa da mãe. Eu devia ter vindo antes. Eu não vou deixar a senhora sozinha nunca mais. Naquela noite, Tiago não conseguiu dormir. Ele ficou acordado, pensando em tudo o que tinha acontecido. Pensando em como ele tinha falhado com a mãe. Em como ele tinha deixado a ambição, o trabalho, o sucesso, cegá-lo para o que realmente importava. Ele pegou o celular e começou a revisar todas as mensagens da mãe dos últimos meses. E ali estava tudo. Sinais claros de que ela estava precisando de ajuda. Mensagens que ele leu, mas não deu a devida atenção. Pedidos sutis que ele ignorou. A culpa era como uma ferida aberta no peito, mas junto com a culpa veio outra coisa. Raiva. Raiva de Marcelo, raiva de si mesmo e uma determinação férrea de consertar tudo. Ele abriu o laptop e começou a trabalhar. Pesquisou sobre procurações, sobre como cancelar, sobre direitos de idosos, sobre proteção de vulneráveis. E quanto mais ele lia, mais ele entendia que Marcelo não estava apenas ajudando. Ele estava executando um plano. Um plano cuidadosamente arquitetado para isolar Helena, ganhar controle sobre os bens dela e lucrar com isso. Tiago abriu a conta bancária da mãe, que ele tinha acesso, e o que viu o deixou ainda mais furioso. Nos últimos 2 meses, havia diversas transferências, valores pequenos no começo, mas que foram aumentando, todas para a conta de Marcelo, com descrições vagas, ajuda com despesas, pagamento de serviços, empréstimo. Tiago somou tudo. Mais de 40 mil reais haviam saído da conta da mãe. Ele fechou o laptop e respirou fundo. Amanhã ele ia confrontar Marcelo. Amanhã ele ia recuperar o controle de tudo. E amanhã ele ia começar a consertar o estrago que sua ausência causou. Na manhã seguinte, Helena acordou tarde. Tiago já estava na cozinha, preparando o café. Ele tinha saído cedo, comprado pão fresco, frutas, leite, tudo o que a mãe gostava. Quando Helena desceu, ela parou no meio da escada e olhou para o filho. Você ainda está aqui? Claro que eu estou, mãe, e vou ficar. Helena sentou-se à mesa. Tiago serviu o café, sentou-se ao lado dela. Mãe, eu preciso fazer algumas perguntas. E preciso que a senhora seja totalmente honesta comigo. Está bem, filho. O Marcelo pediu para a senhora assinar mais alguma coisa além da procuração? Helena pensou por um momento. Ele trouxe uns papéis. Disse que era sobre a casa, que precisava atualizar uns documentos. A senhora assinou? Eu acho que sim. Eu não enxergo bem, filho. As letras ficam muito pequenas. Ele disse que era só rotina. Tiago sentiu o sangue ferver. Mãe, onde estão esses papéis? Ele levou. Disse que ia registrar no cartório. Tiago pegou o celular e ligou para o advogado novamente.
Dr. Renato, verifica se tem algum outro documento registrado em nome da minha mãe. Qualquer coisa envolvendo a casa, a propriedade, qualquer coisa. Ele esperou. A resposta veio rápida. Tiago, tem um contrato de promessa de compra e venda da casa, registrado há 5 dias. O quê? A casa está sendo vendida. O comprador é Marcelo Ferreira da Costa. Tiago sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Por quanto? 300 mil. A casa vale mais de 1 milhão. Eu sei, mas está registrado, com assinatura reconhecida em cartório. Tiago desligou. Olhou para a mãe. Mãe, a senhora assinou um papel vendendo a casa para o Marcelo. Helena arregalou os olhos. Vendendo? Não. Ele disse que era só uns documentos. Ele disse que era para proteger. Mãe, ele enganou a senhora. Ele falsificou a venda da casa, pela metade do valor real. Helena levou a mão à boca, em choque. Eu não sabia. Eu confiei nele. Ele é da família. Tiago abraçou a mãe. Eu sei, mãe, eu sei. Mas agora eu estou aqui, e eu vou resolver isso. Ele pegou o celular e ligou para Marcelo. Chamou várias vezes. Marcelo não atendeu. Então, Tiago enviou uma mensagem. Preciso falar com você, urgente, sobre a minha mãe. A resposta veio rápida. Estou viajando. Volto semana que vem. Algum problema? Tiago digitou, controlando a raiva. Sim, muitos problemas. A gente precisa conversar pessoalmente. Hoje. Não vai dar hoje. Estou em SP. A gente conversa quando eu voltar. Tiago jogou o celular sobre a mesa. Ele não ia esperar. Ele ia até São Paulo. Ele ia encontrar Marcelo. E ia recuperar tudo. Mas primeiro ele precisava cuidar da mãe. Mãe, a senhora vai ficar bem, eu prometo. Helena segurou a mão do filho. Eu só queria não estar sozinha. Eu não queria ter dado trabalho. A senhora não deu trabalho. Eu que falhei, mas isso vai mudar, tudo vai mudar. Quanto Marcelo já roubou? O que mais ele planejou? E Tiago vai conseguir reverter tudo antes que seja tarde demais? Tiago passou os 2 dias seguintes organizando tudo. Ele cancelou todos os compromissos de trabalho, delegou as reuniões para seus sócios e dedicou cada minuto para cuidar da mãe e resolver a situação com Marcelo. Ele contratou uma enfermeira particular para ficar com Helena durante o dia. Não uma cuidadora qualquer, mas uma profissional de confiança indicada por um amigo médico. Alguém que realmente iria cuidar e não apenas cumprir horário. Também levou a mãe para fazer exames. Ela estava desidratada, desnutrida, com a pressão desregulada. Nada grave o suficiente para a internação, mas grave o suficiente para mostrar o quanto ela havia sido negligenciada. Ela precisa de acompanhamento, o médico disse. E, principalmente, precisa de presença. A solidão afeta idosos de formas que vão além do físico. Tiago sabia disso agora e estava determinado a mudar. Enquanto cuidava da mãe, ele também investigava. Conversou com vizinhos que confirmaram que Marcelo vinha frequentemente à casa, sempre sozinho, sempre ficando por horas. E sempre saindo com papéis ou objetos. A gente achou estranho, uma vizinha disse, mas pensamos que fosse normal, sabe? Que a dona Helena tinha pedido ajuda para ele. Tiago também descobriu que Vera, a cuidadora, não tinha sumido por acaso. Ele conseguiu o número dela através da agência que a tinha contratado e ligou. Vera, aqui é o Tiago, filho da dona Helena. Eu preciso entender por que você parou de trabalhar lá. Vera hesitou do outro lado da linha. Olha, senhor Tiago, eu não quero problema, mas eu fui demitida. Demitida? Por quem? Pelo senhor Marcelo. Ele disse que era primo da senhora, que tinha procuração, que era ele quem mandava agora. Ele disse que meus serviços não eram mais necessários. Tiago sentiu a raiva crescer. E você não me avisou? Eu tentei, senhor Tiago. Mandei mensagem, liguei, mas o senhor nunca respondeu. E o Marcelo disse que o senhor já sabia, que tinha sido decisão sua.
Tiago fechou os olhos. Mais uma vez, sua negligência tinha permitido que Marcelo agisse livremente. Vera, você tem essa conversa com o Marcelo gravada? Mensagens, alguma coisa? Tenho sim. Ele mandou mensagem dizendo que eu estava dispensada. Você pode me enviar isso? Posso, sim, senhor. Minutos depois, Tiago recebeu os prints. Neles, Marcelo era direto. Vera, seus serviços não são mais necessários. A dona Helena está bem cuidada. Você pode procurar outro trabalho. Obrigado. Era mais uma prova. Mais uma peça do quebra-cabeça. No terceiro dia, Marcelo finalmente voltou de São Paulo. Ele ligou para Tiago. E aí, primo? Desculpa a demora. O que você precisa? A voz dele era casual, como se nada estivesse errado. Preciso conversar com você, pessoalmente. Hoje. Claro. Quer vir aqui em casa ou prefere em algum lugar neutro? Vou aí. Tiago pegou o endereço e foi. Era um apartamento em um bairro nobre, um lugar bem acima do que Marcelo deveria conseguir pagar com o salário que tinha. Ele trabalhava como representante comercial, um emprego razoável, mas nada que justificasse aquele padrão de vida. Marcelo abriu a porta com um sorriso. Entra, entra, quer um café? Não, obrigado. Isso aqui não é visita social. O sorriso de Marcelo vacilou por um segundo, mas ele rapidamente recompôs. Tudo bem, senta então. O que está acontecendo? Tiago sentou-se no sofá, mas não relaxou. Ele estava ali para confrontar, não para conversar. Marcelo, eu quero saber tudo o que você fez com a minha mãe. Como assim? Eu só ajudei ela, Tiago. Você estava ocupado, eu estava disponível, achei que estava fazendo um favor. Favor? Você demitiu a cuidadora dela. Marcelo deu de ombros. Ela não estava fazendo um bom trabalho. Sua mãe reclamou, eu tomei a decisão de dispensá-la. Minha mãe não reclamou de nada, e você não tinha autoridade para demitir ninguém. Eu tinha procuração. Uma procuração que você conseguiu aproveitando do estado de vulnerabilidade dela. Marcelo cruzou os braços. Olha, Tiago, sua mãe me deu a procuração porque ela confiou em mim, porque eu estava lá e você não. A frase atingiu Tiago como um soco, porque era verdade, mas ele não deixou que isso o desestabilizasse. Você também conseguiu que ela assinasse a venda da casa, por 300 mil. Sendo que a casa vale mais de 1 milhão. Marcelo não respondeu imediatamente. Ele levantou-se, foi até a janela, ficou olhando para fora. Sua mãe queria vender, Tiago. Ela não conseguia mais cuidar daquela casa. Era grande demais, perigosa demais para uma idosa sozinha. Eu ofereci comprar. Ela aceitou. Pela metade do valor de mercado. Era o que eu podia pagar, e era melhor do que deixar a casa se deteriorando. Tiago levantou-se também, aproximou-se de Marcelo. Você manipulou uma idosa vulnerável. Você se aproveitou da confiança dela, da solidão dela para ganhar dinheiro. Marcelo virou-se para ele, e agora o sorriso tinha desaparecido completamente. No lugar, havia uma expressão fria. E você abandonou sua mãe, Tiago. Você, que tem todo esse dinheiro, todo esse sucesso, não teve tempo para cuidar dela. Eu, pelo menos, estava lá. Eu dei atenção, eu cuidei, eu resolvi as coisas. Você roubou. Eu recebi pelo trabalho. Você acha que cuidar de idoso é fácil? Eu passei meses indo lá, fazendo compras, resolvendo problemas. Eu merecia algo em troca. Tiago deu um passo à frente, controlando a vontade de agredir Marcelo. Você não merecia nada. E agora você vai devolver tudo. Vai cancelar a venda da casa, vai devolver o dinheiro que você tirou da conta dela e vai sumir da vida da minha mãe. Marcelo riu. Uma risada amarga, sem humor. Ou o quê, Tiago? Você vai fazer o quê? Me processar? Tudo foi legal. Procuração registrada, venda registrada, tudo certinho. Você coagiu uma idosa. Isso é crime. Prove. Os dois ficaram frente a frente, medindo um ao outro. Eu vou provar. Tiago disse, a voz baixa, mas firme.
E você vai se arrepender de ter tentado me enganar. Marcelo deu de ombros. Faz o que você quiser, Tiago, mas a procuração é válida, a venda é válida, e você não vai conseguir reverter nada. Ah, e só para você saber, eu também tenho o testamento dela. Tiago gelou. O quê? Sua mãe fez um testamento, deixando a casa para mim. Caso ela morra, obviamente, mas está tudo registrado. Isso é mentira. Não é. Está no cartório. Pode verificar. Tiago sentiu o chão ceder novamente. Cada vez que ele achava que tinha entendido a extensão do golpe, Marcelo revelava outra camada. Você é desprezível. E você é um filho ausente. A diferença é que eu não me importo com o que você pensa de mim. Tiago virou-se e saiu do apartamento antes de fazer algo de que pudesse se arrepender. De volta à casa da mãe, Tiago estava visivelmente abalado. Helena percebeu. Filho, o que aconteceu? Tiago sentou-se ao lado dela, segurou a mão dela. Mãe, o Marcelo disse que a senhora fez um testamento, deixando a casa para ele. Helena franziu a testa. Testamento? Eu nunca fiz testamento, filho. Tem certeza? Tenho. Seu pai e eu sempre dissemos que quando chegasse a hora, tudo seria dividido entre vocês, os filhos. Eu nunca mudaria isso. Tiago respirou aliviado. Pelo menos aquilo era mentira de Marcelo. Ou era uma tentativa de intimidação. Mãe, eu preciso saber. A senhora em algum momento assinou papéis que o Marcelo disse que eram apenas formalidades. Helena pensou por um longo momento. Sim, várias vezes. Ele trazia papéis, dizia que eram contas, documentos da casa, essas coisas. Eu assinava, eu confiava nele. A senhora lembra de algum específico? Não, filho, eu não lia, eu não enxergo bem, e ele sempre dizia que não era nada importante. Tiago abraçou a mãe. Está tudo bem, mãe. A gente vai resolver isso, eu prometo. Mas por dentro ele estava desesperado. Sem saber exatamente o que Helena tinha assinado, seria difícil reverter tudo. Naquela noite, Tiago conversou com o advogado. Ele explicou tudo o que tinha descoberto. Tiago, a situação é complicada. Mas não é impossível. Vamos precisar entrar com uma ação de anulação de negócio jurídico, alegando que sua mãe estava em estado de vulnerabilidade. Vamos precisar de laudos médicos, testemunhas, todas as provas que você conseguir. Quanto tempo isso vai levar? Meses, talvez um ano. Um ano? A justiça é lenta, mas se conseguirmos uma liminar, podemos suspender a venda da casa até que o processo seja julgado. E o dinheiro que ele tirou da conta dela? Isso é mais fácil de reverter. Vamos acionar criminalmente por estelionato. Com as provas das transferências e a procuração obtida de forma fraudulenta, temos um caso forte. Tiago assentiu. Então faz tudo. Move todas as ações necessárias. Eu quero esse cara longe da minha mãe. Nos dias seguintes, enquanto o processo legal começava a se mover, Tiago cuidou de fortalecer a segurança ao redor da mãe. Ele instalou câmeras na casa, mudou as fechaduras. Orientou a enfermeira e os vizinhos a não deixarem Marcelo entrar em hipótese alguma. Também conversou longamente com a mãe. Conversas difíceis sobre como ela se sentiu sozinha, sobre como ele tinha falhado, sobre como, mesmo sem intenção, ele a tinha abandonado. Filho, eu sei que você estava trabalhando, eu sei que você tinha responsabilidades. Isso não é desculpa, mãe. Nada justifica eu ter deixado a senhora assim. Helena sorriu, um sorriso triste, mas compreensivo. Você está aqui agora. É isso que importa. Mas Tiago sabia que não era suficiente. Ele precisava garantir que isso nunca mais acontecesse. Ele precisava mudar, de verdade. Uma semana depois, Marcelo tentou visitar Helena. Ele tocou a campainha, mas a enfermeira não abriu. Desculpe, senhor, a dona Helena não pode receber visitas sem autorização do filho. Eu sou da família. Eu tenho procuração. A procuração foi cancelada.
O senhor não tem mais autorização para entrar. Marcelo tentou forçar a entrada, mas a enfermeira ameaçou chamar a polícia. Ele recuou, furioso. Minutos depois, Tiago recebeu uma mensagem de Marcelo. Você vai se arrepender disso. Eu vou vencer na justiça e você vai perder tudo. Tiago não respondeu. Ele apenas encaminhou a mensagem para o advogado como mais uma prova de assédio. 2 semanas depois, veio a primeira vitória. O juiz concedeu a liminar, suspendendo a venda da casa, alegando indícios de fraude e aproveitamento de vulnerabilidade. Quando Tiago contou para a mãe, ela chorou, de alívio, de gratidão. A casa está segura, mãe. Ninguém vai tirar ela da senhora. Obrigada, filho. Obrigada por ter lutado por mim. Tiago abraçou a mãe, sentindo pela primeira vez em semanas que as coisas estavam começando a se ajustar. Mas a batalha ainda não havia terminado. Marcelo ainda tinha o dinheiro. E ainda poderia recorrer. Mas Tiago estava preparado. Ele não ia desistir, não dessa vez. A justiça vai realmente prevalecer. Marcelo vai devolver tudo. E Tiago vai conseguir reconstruir a relação com a mãe depois de tudo. 3 meses se passaram desde o dia em que Tiago encontrou a mãe caída no chão. 3 meses de processos judiciais, audiências, perícias. 3 meses de batalha legal contra Marcelo. Mas também 3 meses de reconstrução. A casa de Helena estava diferente agora. As paredes tinham sido pintadas. O jardim, cuidado, as luzes, todas funcionando. Mas a maior mudança não era física, era a presença. Tiago tinha reorganizado toda a sua vida. Ele continuava à frente da empresa, mas agora delegava muito mais. Contratou um CEO operacional para cuidar do dia a dia. Reduziu as viagens pela metade e estabeleceu uma rotina. Todas as terças e quintas, ele jantava com a mãe. Todos os domingos, passava o dia inteiro com ela. No começo, Helena não acreditava que isso fosse durar. Filho, você não precisa vir tanto. Eu sei que você está ocupado. Mãe, eu preciso sim. E eu quero. Não é obrigação, é escolha. E aos poucos, Helena começou a acreditar. Começou a esperar pelas visitas. Começou a sorrir mais, a comer melhor, a se cuidar melhor. A enfermeira Carla também fazia diferença. Ela não era apenas uma profissional. Ela realmente se importava. Conversava com Helena, fazia companhia. Levava ela para pequenos passeios no bairro e, principalmente, garantia que Helena nunca mais se sentisse sozinha. O processo contra Marcelo avançava. O advogado de Tiago havia reunido todas as provas, os laudos médicos comprovando o estado de vulnerabilidade de Helena, os depoimentos de vizinhos, as mensagens trocadas com Vera, os registros das transferências bancárias. Na audiência principal, Helena precisou depor. Tiago estava nervoso. Ele não queria expor a mãe a essa situação. Mas o advogado foi claro. Sem o depoimento dela, o caso seria mais difícil de ganhar. Helena sentou-se diante do juiz, frágil, mas determinada. O advogado de Marcelo tentou intimidá-la, fazendo perguntas duras, insinuando que ela havia concordado com tudo voluntariamente. A senhora não assinou os documentos de livre e espontânea vontade, dona Helena. Eu assinei porque eu confiava nele, porque ele era da família. Porque eu estava sozinha e ele me disse que estava me ajudando. Mas a senhora leu os documentos antes de assinar? Eu não consigo ler letras pequenas. Minha visão não é boa. Eu pedia para ele ler para mim e ele dizia que era só rotina. Então a senhora confiou nele? Sim, eu confiei e ele traiu essa confiança. O advogado de Marcelo tentou contra-argumentar, mas o juiz o interrompeu. Acho que já está claro que houve aproveitamento de vulnerabilidade. Vamos prosseguir. Danas, ao final da audiência, o juiz deu um prazo de 30 dias para as partes apresentarem alegações finais. Mas, extraoficialmente, o advogado de Tiago estava otimista.
Acho que vamos ganhar. O juiz está claramente do nosso lado. Enquanto isso, Marcelo tentou uma última cartada. Ele procurou Tiago, pedindo para conversar. Eles se encontraram em um café, um lugar público, neutro. Marcelo chegou com uma expressão diferente, menos arrogante, quase derrotado. Eu sei que as coisas ficaram feias entre a gente, mas eu queria propor um acordo. Tiago cruzou os braços. Que tipo de acordo? Eu devolvo o dinheiro, cancelo a venda da casa e a gente encerra tudo por aqui, sem processo, sem briga, sem exposição. Por que eu faria isso? Porque vai ser mais rápido. Porque você não vai precisar expor sua mãe a mais audiências. E porque, no fim das contas, você vai receber o que é dela de volta. Tiago ficou em silêncio por um momento, considerando. E você? O que você ganha com isso? Eu evito uma condenação criminal. Evito que meu nome fique sujo. E evito pagar mais do que já vou ter que pagar. Tiago olhou para Marcelo. Ele viu um homem que tinha apostado tudo em um golpe e perdido. Um homem que agora estava tentando minimizar os danos. Você não está arrependido, está? Você só está com medo das consequências. Marcelo não respondeu, mas a resposta estava nos olhos dele. Tiago se levantou. Não, sem acordo. Você vai devolver tudo, mas vai responder pelo que fez. Minha mãe merece justiça. E outras pessoas precisam saber que você é um golpista. Marcelo fechou os olhos resignado. Você vai se arrepender disso. Não, eu já me arrependo de muita coisa, mas lutar pela minha mãe não é uma delas. 2 semanas depois, a sentença saiu. O juiz anulou a venda da casa, determinou a devolução integral de todo o dinheiro transferido, com correção e juros. E, além disso, condenou Marcelo por estelionato e aproveitamento de vulnerável, com pena de 2 anos de prisão, convertida em prestação de serviços e multa, já que era réu primário. Quando Tiago leu a sentença para a mãe, ela chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio. Acabou, mãe, acabou. Helena segurou a mão do filho. Obrigada, filho. Obrigada por ter lutado por mim. Eu sempre vou lutar pela senhora, mãe. Sempre. Mas a verdadeira restauração não veio apenas da justiça. Veio das pequenas coisas que aconteceram nos meses seguintes. Veio das tardes em que Tiago e Helena ficavam sentados na varanda, apenas conversando sobre a vida, sobre o passado, sobre o futuro. Veio dos jantares em que Tiago cozinhava para a mãe, tentando reproduzir as receitas que ela fazia quando ele era criança. Veio dos domingos em que eles assistiam filmes antigos juntos, comendo pipoca, rindo das mesmas piadas. Veio do dia em que Tiago levou a mãe para conhecer o novo escritório da empresa, e ela ficou orgulhosa, mas também disse: "Eu prefiro quando você está em casa, filho." E veio principalmente do dia em que Helena, pela primeira vez em anos, disse: "Eu estou feliz." 6 meses depois do início de tudo, Tiago estava na varanda da casa da mãe, tomando café. Helena estava sentada ao lado dele, lendo uma revista. "Filho, eu estava pensando..." "Em que, mãe?" "Em como tudo mudou. Como a vida pode virar do avesso em tão pouco tempo." Tiago assentiu. "Mudou mesmo. Mas sabe o que eu percebi? Que eu precisava passar por tudo aquilo para valorizar o que eu tenho agora. Mãe, eu sinto muito por..." Helena levantou a mão, interrompendo o filho. "Não, não precisa pedir desculpas de novo. Você já pediu e eu já perdoei. A gente não pode viver no passado, filho. A gente precisa viver o agora." Tiago sorriu. "A senhora está certa. E o agora é bom. Você está aqui. Eu estou bem. A casa está de pé. A gente tem um ao outro." Tiago segurou a mão da mãe. "Eu prometo que nunca mais vou deixar a senhora sozinha, mãe." "Eu sei, filho. Eu acredito em você." Eles ficaram ali, em silêncio,
apenas aproveitando a presença um do outro. E naquele momento, Tiago percebeu algo que deveria ter percebido há muito tempo: o sucesso profissional, o dinheiro, as conquistas materiais. Nada disso importava se ele não tivesse quem amar e quem o amasse de volta. Alguns meses depois, Tiago tomou uma decisão. Ele vendeu uma das filiais da empresa e usou o dinheiro para criar um projeto social voltado para idosos em situação de vulnerabilidade. O projeto oferecia assistência jurídica gratuita, acompanhamento psicológico e uma rede de apoio para evitar que outros idosos passassem pelo que sua mãe passou. No dia da inauguração, Helena estava lá, emocionada, vendo o filho transformar uma dor em propósito. Seu pai estaria orgulhoso de você, filho. Eu espero que sim, mãe. Eu tenho certeza. A vida seguiu. Tiago continuou crescendo profissionalmente, mas agora com equilíbrio. Ele aprendeu a delegar, a confiar, a não carregar tudo sozinho. E, principalmente, ele aprendeu que presença não se compra, que cuidado não se terceiriza e que, no final das contas, o que realmente importa é o tempo que dedicamos às pessoas que amamos. Helena, por sua vez, renasceu, voltou a sorrir, voltou a sonhar. E, com a companhia do filho e de Carla, voltou a sentir que a vida valia a pena. Um dia, durante um jantar, Helena olhou para o filho e disse: "Sabe, filho, eu aprendi algo nesses últimos meses." "O que, mãe?" "Que a solidão não é sobre estar sozinho, é sobre se sentir esquecido, e eu não me sinto mais esquecida." Tiago sorriu, os olhos marejados. "E nunca mais vai se sentir, mãe, eu prometo." 3 anos depois, Tiago estava em uma reunião importante quando o celular tocou. Era Carla. "Tiago, sua mãe está passando mal. Eu já chamei a ambulância, mas acho melhor você vir." O coração de Tiago disparou. Ele largou tudo e correu para o hospital. Quando chegou, Helena estava na emergência. Ela havia tido um AVC leve, nada que colocasse a vida dela em risco imediato, mas sério o suficiente para assustar. Tiago ficou ao lado dela a noite inteira, segurando a mão dela, conversando baixo, garantindo que ela soubesse que não estava sozinha. Pela manhã, Helena acordou. Olhou para o filho e sorriu. "Você ficou aqui a noite toda?" "Claro, mãe. Onde mais eu estaria?" Helena apertou a mão do filho. "Obrigada, meu filho, por tudo, por ter voltado, por ter ficado, por ter me dado esses anos." "Mãe, não fala assim. A senhora vai ficar bem, vai se recuperar." "Eu sei, filho, mas eu queria que você soubesse. Esses últimos anos foram os melhores da minha vida, porque eu tive você de volta, de verdade." Tiago chorou, abraçou a mãe e prometeu mais uma vez que nunca a abandonaria. Helena se recuperou do AVC, voltou para casa e a vida continuou. Mas aquela conversa no hospital ficou marcada, porque ela lembrou Tiago de algo essencial. A vida é frágil, o tempo é limitado e cada momento ao lado de quem amamos é precioso. Anos depois, quando alguém perguntava a Tiago qual havia sido o momento mais importante da sua vida, ele não falava sobre o dia em que abriu a empresa, ou o dia em que fechou o maior contrato da história. Ele falava sobre o dia em que encontrou a mãe caída no chão e sobre como aquele dia mudou tudo. "Eu perdi minha mãe uma vez", ele dizia, "não por ela ter ido embora, mas por eu ter me afastado. E quando eu a reencontrei, eu jurei que nunca mais deixaria isso acontecer. E ele cumpriu, até o fim." A história de Tiago e Helena não é sobre vingança. Não é sobre vilões sendo punidos. É sobre reconexão, sobre escolhas. Sobre perceber, antes que seja tarde demais, que o que realmente importa não é o que conquistamos, mas quem está ao nosso lado para celebrar essas conquistas. É sobre presença, sobre tempo, sobre amor que se mostra não em palavras, mas em ações.
e sobre como às vezes precisamos perder para aprender a valorizar. A história de Tiago e Dona Helena nos lembra de algo que muitas vezes esquecemos no meio da correria da vida. Presença não se compra. Cuidado não se terceiriza. E o tempo que não dedicamos às pessoas que amamos é tempo que nunca mais volta. Quantas vezes achamos que estamos fazendo o suficiente porque provemos materialmente? Quantas vezes justificamos nossa ausência com trabalho, compromissos, responsabilidades? Tiago tinha tudo: dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas quase perdeu o que realmente importava: sua mãe. E ele só percebeu isso quando foi quase tarde demais. Se essa história tocou você, se ela te fez refletir sobre suas próprias escolhas, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nossas próximas histórias. E me diga nos comentários: você está realmente presente na vida de quem você ama? Ou está apenas ocupado demais para perceber que eles precisam de você? A vida passa rápido. Não espere até que seja tarde demais. Até a próxima história. E lembre-se, o tempo é agora.